Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinham raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra 3 tipos de inimigos da salvação que dominam alguns cristãos, alguns discípulos. E aqui Jesus ele nos traz essas 3 características desses maus cristãos. O primeiro é aquele que se deixa distrair por Satanás, porque é a semente é a palavra, que é lançada no solo. O solo representa cada um de nós. E cada um desses elementos, à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos, são aqueles que são os males que dominam esses cristãos. Por isso que aqui nós vemos os 3 inimigos da salvação: o demônio, o mundo e a carne. E aqui nós vemos a beira do caminho é um lugar sem importância, porque a beira do caminho é um lugar onde nós não estamos prestando atenção. E justamente é isso. Quando nós varremos a semente lançada no nosso coração para a beira do caminho, nós estamos varrendo para um lugar que nós não estamos atentos, para o lugar que nós não estamos colocando a nossa atenção. E isso faz com que a gente
perca a capacidade de focar naquilo que é o verdadeiro caminho de salvação. Aí vem o demônio. Satanás, ele vem como adversário da obra de Deus na nossa vida. E ele vem justamente para isso, para recolher essa palavra, para levar embora essa palavra. E ele faz isso através das tentações, porque ele vem trazer as tentações, porque a tentação é unicamente uma distração da meta final. A distração daquilo do que a palavra nos anuncia e nos exorta. Porque o Satanás, ele vem justamente para tirar o nosso foco da palavra, para colocar em qualquer outra coisa. Por isso que a semente à beira do caminho é essa semente que cai num lugar que não tem importância na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele vai sempre dizer: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Quando a semente ela cai na beira do caminho, o nosso coração é colocado em outras coisas e não na semente, na palavra de Deus. Depois, nós temos esta outra realidade, que é o terreno pedregoso. Quando Jesus explica, ele vai dizendo que são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Veja que essas almas elas já estão um pouco mais adiantadas no caminho de seguimento, mas elas ainda têm uma certa dificuldade, porque não tem ninguém que dê alimento sólido a elas. E, infelizmente, essas, quando não recebem alimento sólido, elas não criam raízes profundas na sua fé, na doutrina, na palavra, em Cristo Jesus. E por não criar raízes profundas, logo vêm as ilusões do mundo, vêm as circunstâncias que nos fazem recordar aquilo que são as glórias, os louvores mundanos, as honras mundanas, os bens materiais, aquilo que seriam os confortos de uma vida dada à riqueza. E por isso que muitas vezes nós podemos ficar lembrando da vida velha, da vida passada e muitas vezes desistir do caminho de salvação. Assim acontece com muitas pessoas que adentram no caminho de seguimento, mas por não ter um crescimento, um aprofundamento na sua fé, na sua experiência com Cristo, não enraizar e aprofundar as suas raízes naquilo que é o verdadeiro fundamento da nossa vida, elas acabam se perdendo, porque não tendo raízes profundas, vem a tribulação, vem a perseguição, vem as dificuldades e como elas são inconstantes, elas logo desistem do caminho de salvação. E por último, nós temos aqueles que caem no meio dos espinhos. Os espinhos, eles representam as nossas paixões da carne. E quando ela cai no meio dos espinhos, os espinhos eles começam a sufocar essa palavra, começam a sufocar os santos ideais, começam a sufocar aquilo que é o caminho de salvação. E diante disso, nós vemos que vem todas essas outras ilusões, o desejo de ter, o desejo de prazer, o desejo de poder. E tudo isso, que são essas preocupações do nosso interior, e elas vão nos arrastando para nos afastar daquilo que é o verdadeiro caminho de salvação. Por isso que os espinhos, eles representam as paixões da nossa carne, que são as nossas preocupações. As preocupações que são alimentadas justamente pelo mundo, pelas coisas externas. E por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado para que nós possamos purificar dos espinhos, das pedras e trazer a semente para o meio do caminho, o lugar onde nós colocamos o nosso foco, o nosso ideal, para que assim nós possamos realmente perseverar até o fim e se tornar um solo bom, onde dá frutos que não importa a quantidade, mas sim a qualidade, porque o fruto sempre será
fruto de salvação. Por isso que o Evangelho de hoje nos alerta sobre essas 3 espécies de cristãos que muitas vezes, por não ter uma verdadeira ajuda, um auxílio, acabam se perdendo. Então busquemos refletir sobre a nossa vida para que nós possamos deixar de ser essa beira do caminho, deixar de ser um terreno pedregoso e com espinheiros, para que assim possamos ser sempre terra boa, onde a semente da palavra é lançada e em nós dá frutos de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.